Muito bom dia, ouvinte. Estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita. Falamos dos estúdios da Web Rádio Meimei na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Neste mesmo horário, você pode acompanhar Momento Espírita pelo seu rádio, sintonizando a Rádio Nova Alternativa FM, 98,7 kHz. Aos domingos, você pode assistir com imagem os programas Momento Espírita, Perspectiva e Saúde e Espiritualidade Você pelo Facebook e YouTube. Você também pode acompanhar todas as produções da Rádio Meimei, como Pense Nisso, Quem Pergunta Quer Saber, Psicologia e Espiritualidade, Espiritismo, Limiar da Nova Era, ao vivo durante a semana, sempre às 9 horas da manhã. Mas se você perdeu, pode buscar no aplicativo ou no site da Rádio Meimei todos os nossos programas em podcast ou no nosso canal do YouTube com imagem e som. Estamos em 14 de junho de 2026. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Temas que trataremos nesta edição. O perdão é a chave de libertação do coração ferido? Ouvinte pergunta se santos também reencarnam. A mesma ouvinte quer saber sobre reencarnação de bebês. O que fazer com pessoas difíceis de se conviver? Por que Kardec utilizou conceitos hoje superados pela ciência? Responsabilidade dos que levam pessoas trans ao suicídio. O esporte, a Copa do Mundo e o amor universal. Educação da criança e do jovem, domingo no Lar Meimei. Participe de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para 14 98105 1535. Repetindo para você, 14 98105 1535. Livro que vamos sortear na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. Por que me tornei espírita? De Antônio Carlos e Outros Espíritos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Ligue para o 14 981 05 1535. Equipe de Momento Espírita, na sonoplastia e supervisão técnica, Leandro Carvalho. O Cláudio atende aos ouvintes e apresentação de Sônia Marra e Marco Cavalcante. Momento Espírita. Um tempo de paz. Em 1985, 2 funcionários de restaurante foram mortos em 2 assaltos ocorridos no estado americano do Alabama, e a culpa recaiu sobre o jovem negro Anthony Ray Hinton, de 28 anos, que nunca tivera passagem pela polícia. Provas circunstanciais elaboradas a partir de uma testemunha que sobreviveu a um dos assaltos vieram a incriminar Hinton, que, levado a julgamento, foi condenado à morte. O caso arrastou-se por muitos anos com o empenho de advogados que perceberam a forte influência racista no tratamento do caso. Hinton ficou quase 30 anos na prisão quando a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu a inexistência de provas suficientes para incriminá-lo. E ele foi solto em abril de 2015, após derrubada sua condenação. Durante o tempo que passou no corredor da morte, Hilton se tornou conselheiro de outros presos condenados, 54 dos quais foram executados. Mas ele também atendeu e se tornou amigo de vários guardas na prisão, demonstrando coragem e resignação diante da pesada pena por crimes que nunca cometeu. Amadureceu, espiritualizou-se, adquiriu sabedoria. No dia em que foi solto, chovia copiosamente, e além da multidão que o aguardava às portas da prisão e protegendo-se da chuva, ali também estava a imprensa, sequiciosa por declarações. Perguntado sobre o que sentia com sua volta à liberdade, ele disse: uma pessoa não sabe o valor da liberdade até que ela lhe seja retirada. Vejam, as pessoas correm para fugir da chuva. Eu corro para a chuva.
Como poderia uma coisa que não vem do céu ser tão preciosa? Tendo sido privado das chuvas tantos anos, sou grato por cada gota, apenas por ter a sensação dela no meu rosto. Mais tarde, entrevistado num programa de televisão, o apresentador perguntou se ele sentia raiva das pessoas que o tinham colocado na prisão. Hinton respondeu que as tinha perdoado todas. E o entrevistador, inconformado, insistiu: mas elas tiraram 30 anos da sua vida, Hinton. Como é possível não ter raiva delas? Ao que Hinton respondeu: se eu ficar com raiva delas e não as perdoar, elas terão tirado também o resto da minha vida. A história de Anthony Ray Hinton nos deixa um duplo recado. Primeiro, sem dúvida, a lição do perdão, que Jesus abordou com tanta propriedade para que viéssemos aprender a não carregar conosco fardos inúteis de sofrimento, complicando a saúde e a vida. A mágoa é um dos sentimentos que mais nos perturbam a alma, e o pior de tudo é que, enceguecidos pelo orgulho, muitos de nós não tomamos consciência disso. Não queremos admitir que alguém nos fira ou nos prejudique, embora, na maioria das vezes, não prestamos atenção que nós também ferimos e prejudicamos os outros. Uma segunda lição está no valor do sofrimento quando inevitável. Se conseguimos compreender seu sentido mais elevado e aproveitá-lo como fator de crescimento e libertação, como Anthony Hinton, na maioria das vezes, porém, não aceitamos que a dor nos visite ou que a decepção nos castigue a alma, sem perceber que é através das dificuldades que conseguimos escalar as mais ousadas metas de evolução. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Durante os estudos do Livro dos Espíritos, uma das integrantes do grupo perguntou: aquelas pessoas que a Igreja canonizou, elevando a categoria de santos na corte celeste, como foi o caso da freira baiana Irmã Dulce, elas voltarão a reencarnar? A canonização é um procedimento interno da instituição religiosa chamada Igreja Católica, que entende que determinados católicos, pelo significado espiritual de sua missão e observados certos requisitos, como o milagre a eles atribuídos, são levados à condição de santidade. É claro que, embora não concordando, respeitamos a fé dos que acreditam, lembrando sobretudo que a canonização séria, segundo a fé católica, uma delegação direta do próprio Deus à Igreja para reconhecer seus eleitos. Se formos pesquisar quem são os santos da Igreja, vamos encontrar muitos que demonstraram verdadeiro espírito cristão, como é o caso de Irmã Dulce, e que na concepção geral merecia ser reconhecidos como missionários divinos, não só pela Igreja, mas pela humanidade inteira. Um grande missionário, no entanto, ainda que em sua vida tenha dado demonstração de extremada abnegação em favor do próximo, se não foi católico, não pode ser considerado santo, pois essa promoção divina ocorreria exclusivamente entre fiéis da Igreja. Mas, para o Espiritismo, o mérito espiritual das pessoas não depende de religião. Tampouco de a pessoa estar ligada a um grupo religioso, nem do Espiritismo, mas sim de seu elevado caráter, de seu devotamento à causa do bem, diante de seus irmãos da humanidade. Se o santo em questão a que o ouvinte se refere for realmente um missionário divino pelas suas elevadas qualidades morais, ou será conduzido para um mundo melhor que o nosso, ou reencarnará aqui mesmo, trabalhando neste planeta em elevada missão. É claro que um santo pode reencarnar. O próprio Jesus reencarnou. Acreditamos que Jesus tenha vindo de um mundo feliz para uma missão especial em nosso favor.
muitíssimo acima da terra. E isso acontece quando o espírito é um verdadeiro missionário de Deus para uma missão especial. A reencarnação, sendo uma lei da natureza, é para todos. Próxima questão. A ouvinte, Luzia Maria de Jesus, perguntou se uma criança que morre ainda bebê volta a reencarnar novamente. Sim, Luzia. Um bebê, embora tenha desencarnado prematuramente, é também um espírito em processo de evolução. Ele teve um passado antes da última encarnação e está de volta para mais uma experiência neste planeta. Variadas são as causas que podem ter contribuído para sua morte prematura, mas quaisquer que sejam elas, essa vida tão curta tem sempre algum significado e algum valor para esse espírito. Aliás, existem casos de espíritos que, retornando à vida terrena, não passam da condição de embrião ou de feto, morrendo ainda no ventre materno antes de nascer. A reencarnação, como sabemos, é sempre mais uma experiência para o espírito no seu progresso espiritual, tanto quanto a sua desencarnação. Mas a reencarnação é mais difícil e trabalhosa que a desencarnação, exigindo planejamento e esforço que devem contribuir para o aprendizado desse espírito. Então, aqui fica uma pergunta bastante oportuna. Se não aceitamos a reencarnação, como é que vamos explicar essas mortes tão precoces e sofridas de bebês perante a justiça divina? Que mal fez esse espírito recém-criado, segundo a crença geral, para morrer tão cedo e seus pais para sofrerem o impacto dessa perda? Essas mortes prematuras sempre têm alguma causa física ou orgânica, mas, antes de tudo, existem causas espirituais que antecederam esta vida e que dificultam o curso natural de uma existência. Os pais, a família, igualmente, não sofrem tais situações por acaso. Na maioria das vezes, é uma prova para eles, conforme lemos em O Livro dos Espíritos. Com esse objetivo, Deus criaria um espírito se ele nem consegue viver ou sobreviver, morrendo assim tão cedo, sem ter sequer conhecido a vida? Na verdade, essas mortes prematuras, Luzia, advêm de várias causas conjugadas, como dissemos, mas geralmente decorrem de experiências infelizes e traumáticas de vidas passadas. Pode ser até mesmo uma medida terapêutica de que a espiritualidade lança mão para a recomposição do perispírito, que estava bem comprometido. Referimos-nos como exemplo ao que André Luiz chama de ovoides, espíritos que se atolaram em problemas de ordem consciencial que acabaram se fechando em si mesmos, deformando a forma perispiritual humana. Nesse sentido, há casos em que são providenciadas reencarnações de pouca duração e que serviriam tão somente para recuperar a memória e a forma perispiritual do indivíduo. No livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Francisco Cândido Xavier, André Luiz relata o caso de Júlio, que em existência anterior alentara contra a vida suicidando-se. Devido à grave lesão que o envenenamento causou ao corpo e, consequentemente, ao perispírito, ele teve que reencarnar muito tempo depois e viver apenas 1 ano no novo corpo, para conseguir recuperar-se do grave problema que havia causado à alma. Após este breve espaço de tempo, ainda que sob a inconformação dos pais, o problema causado ao seu perispírito repercutiu de tal forma sobre o novo corpinho infantil que ele teve que retornar à espiritualidade prematuramente para aspirar a uma nova encarnação no futuro. Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem, até 15 para o meio-dia. Por que me tornei espírita, de Antônio Carlos e Outros Espíritos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Ligue 14 981 05 15 35. Questão apresentada pelo ouvinte de inicial R. Por que existem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada?
Elas vivem reclamando de tudo o tempo todo e atormentando os outros com suas lamúrias. E não adianta falar com elas, porque elas ficam mais revoltadas ainda. Um dos pontos essenciais da educação que devemos dar aos nossos filhos é ensinar-lhes a serem sempre agradecidos. A vida é uma bênção de Deus. Por isso devemos todos os dias reconhecer essa grande oportunidade de viver, de conviver, de ter amigos, de amar e sermos amados. Outra ideia que devemos formar em nossos filhos é que não existe vida sem problemas. Todo mundo tem problemas e vão ter a vida toda. A vida em si é um desafio. Estamos aqui para aprender a nos superar e não para fazer somente o que queremos. Se os pais souberem criar seus filhos num clima de paz com a vida, ensinando-lhes a resolver problemas, com certeza, esses filhos tenderão a ser pessoas equilibradas, serenas e confiantes em si mesmas, além de reconhecidas a Deus pela dádiva da vida. Esperar que tudo dê certo conforme a nossa vontade é o absurdo dos absurdos. É uma pretensão tola e ingênua que foge à realidade. Daí porque os pais não podem dar tudo o que os filhos querem enquanto são crianças, mas se esforçar sempre para dar-lhes o necessário, nunca esquecendo de mostrar-lhes o limite do possível. Pessoas que tiveram uma infância muito farta, onde receberam tudo o que exigiram dos pais, que nunca aprenderam a ter limites, depois vão deparar com a realidade cruel da vida, onde sofrerão terríveis frustrações. Elas buscam metas que não podem atingir e, com isso, vivem constantemente revoltadas e de mal consigo mesmas. Não conseguem se amar como são. Quando a vida não nos dá o que queremos, é porque, na verdade, não conseguimos dar o que a vida nos pede. Daí a necessidade de buscar a espiritualidade, ou seja, de entender que não podemos ter tudo o que desejamos, mas podemos valorizar tudo aquilo que temos. As nossas maiores aspirações devem ser com relação ao bem-estar íntimo, a paz, ao amor, à fé, e não em relação a bens materiais ou às condições passageiras da vida. Numa sociedade materialista e consumista como a nossa, precisamos aprender a nos voltar mais para a vida interior, valorizando as nossas relações afetivas com os outros, principalmente com a família. Uma pessoa que vive sempre insatisfeita com a vida deve ser muito infeliz. Não deve se aceitar a si mesma, tampouco aos outros. Por isso, deve ser orientada no sentido de mudar o seu referencial de vida, a fim de se descobrir num mundo diferente dentro de si própria. Quem está sempre reclamando acaba se depreciando, reduzindo a sua autoestima, isolando-se das pessoas e correndo o risco de acabar atolada na solidão. Só podemos ajudar essas pessoas nos aproximando delas com muito cuidado, para que aos poucos aprendam a confiar em nós e se sintam valorizadas pelo que são. Uma das formas, talvez a mais eficaz nos dias de hoje, é levá-las a entender a mensagem de Jesus, a fim de sensibilizá-las a realizar alguma mudança interior. A questão agora foi proposta por um habitual ouvinte. Considerando que o Espiritismo ensina a igualdade essencial de todas as almas e o fim dos privilégios de raça, porque os espíritos superiores permitiram que Kardec registrasse conceitos eurocêntricos da época, como as referências aos povos otentores em O Livro dos Espíritos, em vez de anteciparem a visão da genética moderna de que somos uma única raça humana? Interessante a pergunta. Quando Kardec passou a delinear a doutrina, metade do século XIX,
Conforme podemos ver em suas obras, ele procurou se colocar ao lado da ciência, até por uma questão de credibilidade. No entanto, a ciência sempre tem seus limites, o que não acontece com a filosofia, razão pela qual, em termos filosóficos, o Espiritismo caminhava à frente, abrindo caminhos que só mais tarde seriam realmente conhecidos pelas novas descobertas científicas. No primeiro capítulo de A Gênese, item 60, Kardec deixa bem claro que os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Não lhe trazem nenhuma ciência integralmente formulada. Deixam-nos entregue a seus próprios esforços naquilo que ele pode encontrar por si mesmo. E prossegue mais adiante. Já de há muito tempo, a experiência tem demonstrado o erro da opinião que atribuía aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e que bastaria se dirigir ao primeiro espírito comunicante para conhecer as coisas. Desse modo, Kardec não poderia esperar dos espíritos mais do que os conhecimentos humanos poderiam oferecer com base para a elaboração da doutrina. De maneira que algumas inconsistências observadas nos livros da codificação se justificam pelo estágio de desenvolvimento que a ciência havia alcançado até aquela época. Mesmo assim, pela sua visão filosófica, o Espiritismo caminhava à frente de certas formulações científicas, como que apontando um farol para o futuro na direção de seus elevados princípios. Mais uma questão proposta pelo mesmo ouvinte. O Livro dos Espíritos, na questão 946A, os espíritos afirmam que aqueles que conduzem uma pessoa ao desespero a ponto do suicídio responderão por homicídio perante as leis divinas. E prossegue. Considerando os casos em que pessoas trans sofrem humilhações, perseguições, rejeição familiar, discriminação e a violência psicológica continua por causa da transfobia, levando algumas delas ao desespero profundo ou até ao suicídio, a pergunta 946A poderia ser aplicada moralmente aos autores dessas atitudes? Um expositor relatou numa palestra a dificuldade em que levou o tema transexualidade a um centro espírita há vários anos, onde existia forte resistência a temas polêmicos, geralmente chamados tabus. Mesmo assim, ele ousou trazer ao público o delicado tema, para mostrar a posição segura e tranquila do espiritismo ante a realidade da vida. Contou-nos o expositor que o salão do centro estava lotado, e logo que iniciou a palestra, notou na primeira fileira uma senhora idosa um tanto agitada. Diante disso, ele quase parou de falar, mas notou que a idosa fazia um grande esforço para acompanhar sua fala, decidindo assim continuar. Durante a palestra, ele percebeu a plateia muito atenta e alguns rostos questionadores, embora não houvesse qualquer pergunta ou intervenção. Quando encerrou sua fala, recebendo os aplausos dos presentes, ele logo procurou aquela senhora com os olhos, mas logo a sentiu a seu lado, pedindo um abraço. Ela lhe deu um abraço muito forte e disse: "Muito obrigado, moço. Que Deus o abençoe. Eu precisava ouvir esta palavra de alguém para compreender meu sofrimento." E prosseguiu: "Na verdade, eu perdi um filho aos 30 anos. Ele era homossexual desde a infância. Em casa, ninguém o entendia, ninguém o aceitava como ele dizia que era. Nem eu, nem meu marido, nem meus outros filhos. Pelo contrário, ficamos sempre revoltados com a sua condição, mas ele aguentou por uns tempos." E continuou: "Aos 30 anos, porém, ele não aguentou mais a pressão da família e se suicidou. Foi um choque, uma grande dor para todos, mas o nosso preconceito impediu que enxergássemos a realidade. Desde então, eu estou procurando uma explicação." Agora, o Senhor vem dizer tudo isso. Não sei se para eu entender a verdade ou se para nos culpar,
ainda pela nossa ignorância. Diante disso, prezado ouvinte, não resta dúvida que atitudes de preconceito, como neste caso que acabamos de relatar, podem de tal forma cercear a vida de uma pessoa que ela não encontre mais espaço para viver e, desesperada, recorra ao suicídio para se livrar da situação. É claro que aqueles que, embora de forma indireta, ou seja, por ignorância, instigaram a pessoa a se matar, vão ter que prestar contas perante a própria consciência, mesmo que não tenham tido a intenção de tirar-lhes a vida. O erro cometido por ignorância tem menor peso do que aquele que é praticado de forma consciente e deliberada, mas mesmo assim é levado em conta, conforme a consciência moral de cada um. Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem ou mandarem mensagem pelo WhatsApp. Por que me tornei espírita, de Antônio Carlos e outros espíritos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Ligue 14 98105 1535. E atenção, pais, a evangelização infanto-juvenil e as reuniões de mocidade acontecem no Lar Meimei todo domingo a partir das 9h45. Às 10 horas temos um grupo para adultos lerem e discutirem o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar. Geralmente são os pais das crianças que participam desse grupo. O brechó do Lar Meimei está aberto ao público toda sexta-feira, das 13 às 16 horas, e a entrada é pela rua 7 de setembro, 42. A Biblioteca Batuíra do Caminho de Damasco, na rua Gabriela 178, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. E atenção! O Caminho de Damasco mantém reuniões de leituras e estudos de obras espíritas à noite, durante a semana. Para quem se interessar, às segundas, terças, quintas e sextas, sempre às 20 horas. Pessoas que queiram aprender algo sobre o espiritismo ou mesmo iniciar-se nos estudos podem comparecer. A entrada é livre. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. E atenção, neste mês de junho, o Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados o romance intitulado Tudo Tem Seu Tempo, autoria de Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 99 669 5008 ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita. E nosso tema, nova visão do mundo.
É perfeitamente compreensível que numa competição esportiva como a Copa do Mundo, que está acontecendo na América do Norte, os torcedores de cada país participante se unam para estimular e homenagear suas seleções. Aliás, a competitividade é uma característica do futebol e de outras categorias esportivas. Isso porque o primeiro sentimento do ser humano, além do amor, que deve dedicar a si mesmo, é torcer para aqueles que efetivamente o representam. Desse modo, vemos as nações mobilizarem. Não se trata de uma guerra de destruição, mas de uma manifestação de alegria pelas cores de suas respectivas nações. Esse sentimento nacional, para quem não sabe, faz parte do nosso desenvolvimento emocional, como espíritos encarnados neste mundo. E é claro que precisamos torcer pelas nossas cores, que devemos vibrar pelas nossas equipes e que devemos comemorar nossas vitórias dentro dos limites da responsabilidade e do respeito ao adversário. O sentimento esportivo, como dissemos, é um passo significativo em nosso crescimento espiritual. No entanto, esquecemos que mais importante que o sentimento pela pátria é a consciência de que todos fazemos parte da humanidade. E qualquer que seja o resultado da grande competição, a realização de um torneio dessa dimensão é uma vitória para o ser humano pelo caráter da realização que engrandece a humanidade. Infelizmente, porém, o que ainda compromete a verdadeira alegria de que poderíamos desfrutar é a guerra de destruição. É o ódio que se cultiva na luta fratricida em que o soldado é levado a odiar e a matar o inimigo que não conhece, em que milhares de pessoas, adultos e crianças são sacrificadas de forma violenta e covarde. Dias atrás, um astronauta da missão Artemis II contou aos repórteres como foi emocionante observar o planeta Terra do espaço, um pequenino mundo perdido na infinitude do universo, onde de longe não se distinguem nações, divisões políticas ou qualquer outro tipo de separação. Essa visão de nossa casa planetária no universo causou uma grande comoção no astronauta, que sentiu o quanto todos nós, habitantes deste planeta que é nosso, devemos amá-lo e cuidar para que ele seja o paraíso que Deus nos concedeu. E vamos agora ao sorteio do livro entre os ouvintes que entrarem em contato conosco durante o programa. Por que me tornei espírita? De Antônio Carlos e outros espíritos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Petit. E o livro sai para Dirce Fagundes, residente em Garça. Nossos parabéns a Dirce, obrigado pela sua participação. E você poderá buscar o seu livro ali na Loja Leves, no horário comercial, na rua Minas Gerais 148, durante a semana. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável atenção. Se permanecerem na Web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva, comentários de notícias atuais à luz do Espiritismo. Ouvintes, mais uma vez obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação. E para encerrar o programa, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera
que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco.